Saudações da paz do nosso Senhor Jesus. No domingo, eu compartilhei uma palavra com a igreja com o tema Tempo de Decisão. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo dessa palavra. E essa palavra, ela realmente tem como propósito advertir o nosso coração sobre o ambiente, sobre o cenário que nós vivemos. É um tempo muito difícil para você servir a Deus, para você entender a vontade de Deus, para você compreender e ter realmente um bom direcionamento. O ambiente é realmente terrível. Então, eu peguei dois cenários, o cenário de Elias, o momento em que Elias viveu, comparado com o cenário que João Batista viveu, e nós fizemos uma junção, e a verdade é que esses dois cenários eles se mostram muito parecidos, e a mensagem que esses profetas trouxeram é uma mensagem realmente com essa temática, tempo de decisão, num cenário terrivelmente de apostasia, de desprezo à verdade de Deus, um ambiente realmente muito contaminado pela idolatria, pela corrupção dos líderes. Então, eles trazem essa mensagem realmente de que é preciso tomar uma decisão. Elias reúne os profetas de Baal, reúne com o povo de Israel, depois de um tempo longo de seca, onde o povo realmente experimentava o sofrimento, e Elias era responsabilizado por aquela seca. Acabe, o rei, queria matá-lo por causa daquela seca, e Elias vai realmente provar, mostrar que tudo aquilo era por conta do pecado, da corrupção moral do povo, e ele realmente vai dizer ao povo, fazer um desafio, para os profetas ali, e que eles realmente pudessem clamar ao Deus de Baal, e ele clamaria ao Deus verdadeiro, e aquele que respondesse com fogo realmente ficaria provado ali que ele era o Deus verdadeiro. Mas a palavra de Elias é muito clara, ele diz: até quando vocês vão ficar cocheando, duvidando entre esses dois pensamentos, entre esses dois deuses? Se Baal é Deus, sirva a ele, somente a ele. Se Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, sirva somente a ele. A verdade é que não dá para servir dois senhores, não dá para servir dois deuses, Então, ele pede realmente uma tomada de decisão. E a mensagem de João Batista é uma mensagem também muito forte nesse cenário. Ele diz: arrependei-vos, pois, para que venha o tempo de graça, venha, vocês realmente possam estar preparados para a chegada do Filho de Deus. Mas a palavra dele é dura nesse sentido, que ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura de Deus? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, Então, a mensagem também é muito idêntica à mensagem de Elias. É preciso tomar uma decisão. E qual é o cenário que esses profetas vivem e que traz muita luz para o cenário que nós vivemos? Por isso eu digo que esse é um tempo também de tomar uma decisão. Tempo de tomar a decisão. Você não pode ficar em dúvida, você não pode ficar trilhando entre um caminho e outro, porque esse cenário que esses profetas viveram, e o cenário é idêntico ao cenário que nós vivemos hoje, é um cenário de apostasia. O cenário é terrivelmente apóstata.
A apostasia é o ato de desprezar a verdade de Deus. Aqueles que dizem conhecer a verdade de Deus desprezam essa verdade e vivem realmente contrária àquilo que é a vontade de Deus, àquilo que é os planos de Deus. Então, o ambiente que esses homens viveram era terrivelmente apóstata. As pessoas, o rei Acabe havia se afastado de Deus por causa de Jezabel, uma adoradora de Baal, de um falso Deus, e a corrupção realmente entrou, a apostasia realmente tomou o coração das pessoas e as pessoas passaram a servir, a cultuar esse Deus falso e realmente se afastaram de Deus e ficavam nesse pensamento de que ora servia a Deus, ora servia a Baal, como se isso realmente fosse possível. E Elias vai dizer: vocês precisam tomar uma decisão. O cenário de João Batista não é diferente. Os líderes judaicos, os líderes fariseus, estavam realmente corrompidos. Havia uma tremenda apostasia, apesar deles não reconhecer e não perceber, mas eles estavam completamente distantes, apesar de falar a verdade de Deus. Eles estavam realmente corrompidos no coração, fazendo realmente aquilo que era a natureza deles, a natureza carnal, exigindo do povo aquilo que eles mesmos não faziam. Então, esse é o ambiente que nós vivemos hoje, o ambiente de apostasia. As pessoas estão usando o nome de Deus, as pessoas estão falando a palavra de Deus, mas no coração as pessoas, no geral, têm desprezado a Deus na sua prática. Alguém compartilhou de uma experiência de estar ouvindo um relato na rede social de alguém que estava caminhando com Deus, retratando, falando ali da sua experiência de caminhada com o Senhor, e de repente ela se refere a uma namorada. Era uma mulher contando o seu testemunho, e em meio ao seu testemunho ela cita a sua namorada. Então, como pode alguém que está tendo uma experiência com Deus viver uma situação completamente avessa aos planos de Deus? A Bíblia diz que a ira de Deus se mostra contra esse tipo de prática, contra isso que é abominável. Deus não criou mulher para se relacionar com mulher, homem para se relacionar com homem. Então, e hoje as pessoas estão dizendo que está conhecendo a Deus, ou pessoas que conheceram a Deus estão abraçando isso como se realmente fosse uma prática natural. Esse é um ambiente de apostasia, é um ambiente de rejeição à verdade de Deus, aos planos de Deus. E esse ambiente de apostasia, onde líderes usam o nome de Deus para os seus próprios fins, para ganhar recursos, para promover o seu próprio nome, líderes procurando títulos, e se mostrar para a sociedade como pessoas grandes. Isso são as evidências desse ambiente de apostasia, de desprezo a Deus, às verdades de Deus. E esse ambiente de apostasia também revela para nós esse ambiente onde o mal conduz, domina a vida dos líderes políticos, líderes religiosos. Esse ambiente que nós vivemos, o ambiente que Elias viveu, que João Batista viveu, é um ambiente onde o mal contamina e domina a vida dos líderes. E hoje nós percebemos esse mesmo cenário. Líderes dominados pela cegueira, pelo mal, e eles promovem a festa de Satanás, promove aquilo que realmente atrai mais ainda a ira de Deus sobre a terra. Eles usam recursos públicos para promover festas diabólicas, festas realmente que faz com que crianças, jovens e adolescentes
passem a ver o pecado, aquilo que é abominável, como uma coisa natural na sociedade. Festas que promovem realmente a carnalidade, a imoralidade explícita, e isso é realmente terrível no ambiente em que nós vivemos, o ambiente que João Batista viveu. Jesus vai realmente falar duro contra os líderes, os fariseus, né? A palavra de Elias também é uma palavra dura para Acabe, para os líderes da sociedade, e em todos os momentos em que a sociedade estava perdida, esteve perdida, o mal dominou o coração dos líderes. Então, há uma urgência de que os nossos olhos realmente se abram e nós realmente tomemos uma decisão de que lado realmente nós estamos. Não dá para jogar nos dois times, não dá para ficar vivendo em meio a isso e dizendo ser um adorador de Deus, contemplando isso, sem que nós realmente tenhamos uma posição firme, clara. Os líderes têm o coração corrompido nesse ambiente, boa parte dos líderes buscando a glória para si mesmo, líderes da sociedade, vereadores, prefeitos, governadores, esse ambiente em que eles pensam não é possível trilhar entre os dois caminhos, é possível servir a dois senhores, a dois deuses. Isso é impossível segundo as palavras do Senhor Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Nós precisamos realmente nos posicionar de que lado nós estamos. Esse ambiente de apostasia, esse ambiente em que os líderes têm o seu coração dominado pelo mal, boa parte dos líderes tem o seu coração dominado pelo mal, cria esse ambiente, cria essa máscara da falsa liberdade. As pessoas pensam que são livres nesse ambiente e elas passam a viver, não, a gente faz o que a gente quer, o que a gente pode fazer. Então cria essa ideia de que eu faço o que eu bem quero e não há ninguém que vai me pedir contas disso. Então esse é o cenário de Elias, o cenário de João Batista, é o cenário que nós vivemos. Esse é o cenário em que todas as vezes que ele esteve caótico espiritualmente, cria essa ideia de liberdade, e na verdade é uma falsa liberdade, porque biblicamente em Deus a liberdade que nós temos é a liberdade para escolher verdadeiramente aquilo que é bom, aquilo que é agradável para mim, não só para as minhas emoções, mas para o meu ser completo, um ser espiritual. Então, é esse ambiente que nós vivemos, de uma falsa liberdade. As pessoas pensam que são livres e, na verdade, elas são escravas, dominadas pelos seus apetites. Estão fazendo, as pessoas decidem e fazem o que querem, quando deveríamos nos unir cada vez mais para anunciar a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas preferem usar dessa falsa liberdade para fazer as suas coisas, né? Suas coisas comuns ou aquilo que todo mundo está fazendo. E essa falsa liberdade cria-se um falso prazer. O prazer que as pessoas buscam e elas querem isso, na verdade não as satisfazem, não as preenchem, e elas vivem de prazer em prazer, de entretenimento em entretenimento, buscando essa satisfação e pensam que estão realmente tendo um prazer, mas na verdade é uma grande ilusão, é uma grande frustração. Porque a nossa carne, ela não se satisfaz, ela nunca diz, já chega. Então, nós percebemos esse ambiente da falsa liberdade e que gera esse ambiente onde as pessoas vivem esse falso prazer de entretenimento em entretenimento, de farras e farras, de festas e festas, de praia e de praia, e as pessoas vivem continuamente. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus entregou o homem
para viver. Isso, deu o homem a essa ideia de liberdade, deixou o homem se sentir realmente livre ou pensar que está livre. Na verdade, ele é escravo. Então, a mensagem de Deus para nós é que nós precisamos tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Há uma verdade clara de Deus revelada nas Escrituras e você não pode trilhar entre o caminho da verdade de Deus e o caminho da promiscuidade, da imoralidade, o caminho da idolatria, o caminho da feitiçaria, o caminho do dinheiro, realmente dominando o coração. Vale a pena, não é para mim ganhar mais recursos. Você precisa realmente tomar uma decisão e viver ou a verdade de Deus, ou realmente viver do lado contrário a essa verdade de Deus. Você não pode pensar que pode viver as duas realidades. O ambiente é terrível, o ambiente é terrivelmente aposta, o ambiente é um ambiente em que os líderes, boa parte dos líderes, são dominados pelo mal, são cegos e eles tentam fazer tudo para se beneficiarem e eles jogam dos dois lados, tentam jogar dos dois lados para conquistar o apoio das pessoas e isso tem levado a sociedade a um abandono realmente terrível de Deus, a uma contaminação terrível. Crianças expostas à imoralidade sexual, adolescentes sendo realmente empurrados para esse abismo da promiscuidade, da imoralidade sexual, dos vícios da bebedeira, porque as festas promovem isso, as festas culturais têm promovido isso. Então, que Deus realmente possa abençoar a sua vida e que você possa tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro, não é possível ficar em cima do muro. Em cima do muro é uma decisão para a perdição e para a ira de Deus realmente se mostrar contra você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.